boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Lucas Martins Machado e eu vim aqui entrevistar uma pessoa muito importante para mim, né, da disciplina de Metalurgia Mecânica da Unifesp. Esse é o Mestre Sócrates. O Mestre Sócrates tem 85 anos, ele trabalhou durante mais de 30 anos na Companhia Siderúrgica Nacional e hoje ele veio contar um pouco da história dele como metalúrgico, com a vida dele na metalurgia. Mas começando um pouco, é, Sócrates, o que que fez você trabalhar na CSN? O que que te deu essa vontade assim? O que te inspirou a trabalhar na CSN? Bom, teve três coisas, pelo menos, que eu lembro que me fez trabalhar na CSN. Uma, que o salário da CSN, na época, era o terceiro maior salário do Brasil, né? Outra, porque a CSN era uma usina integrada, então ela tinha todas as fases de processamento, desde o minério, a fabricação do aço na parte metalúrgica, e depois transformação mecânica, que você transformava em trilhos, barras, cantoneiras ou chapas, e depois ainda tinha a fase, a etapa de laminação a frio, depois vem recozimento e finalmente os cobrimentos, que era tanto fazer folha de Flandres, como também fazer chapa mais grossa para a indústria para geladeira, para fogão, é que eles chamam de linha branca. Então, automóvel, entende? Então, isso é outra coisa que me mostrou que a CSN era uma tremenda de uma escola. Uma tremenda de uma escola, aquilo me encantou. E a outra coisa é que a CSN tinha uma piscina olímpica. E eu não, toda vez que meus amigos iam para a piscina, eu tinha que entrar com um passe escondido lá. Eles inventavam um jeito para eu entrar. Então eu passei a ter direito de usar a piscina. Isso para mim foi outra coisa que me chamou para a CSN. Comecei como mecânico de combustão, fiz a prova, passei, mas o quadro ainda não tinha sido aprovado, então eu fiquei um ano trabalhando por uma empreiteira chamada Vigaço, e eu ganhava menos que o salário mínimo. Meu salário era 9.120, o salário mínimo era 12 mil, uma coisa assim, a moeda da época, né? Uhum. E eu fiquei um ano trabalhando, até que o quadro foi aprovado. A CSN me pagou essa diferença toda de uma vez. A gente recebia o salário num envelope cor laranja, já com o dinheiro vivo. Tinha um lugar chamado curral, quer dizer, um atrás do outro, ia lá, pegava o pacotinho com o contra-cheque e o dinheiro dentro. Então eu cheguei lá, o cara me deu um pacotão enorme. Eu falei com ele, tá errado isso aqui, cara, eu não ganho isso tudo. Aí ele falou, não, isso aí, deixa eu ver o contra-cheque. Eu falei, isso aí a CSN está te pagando a diferença que você teve do seu salário de trabalhador para o mecânico de combustão. Aí cheguei em casa, peguei aquele dinheiro, espalhei todo na cama, pulei em cima dele, fiquei numa alegria enorme. Aí chamei minha mãe, falei, mãe, vem cá para você ver uma coisa. Quando ela chegou lá, que olhou aquele dinheiro, falou, aonde você pegou esse dinheiro? Aí eu peguei e falei, não, mãe, eu recebi da CSN. A CSN me pagou toda a diferença do padrão de mecânico de combustão para o trabalhador. Então, aquilo já mostrou para mim que era uma empresa seríssima, com respeito a pagamentos, entende? Essa foi assim o início. Aí eu fui trabalhar, eu trabalhava na Cearia Saint-Martin. Eram os fornos que tinha na época, uns fornos de 250 toneladas, e aí eu fazia, como mecânico de combustão, eu trabalhava tirando temperatura do forno, através de um termopar, temperatura do aço, né? Porque ele só podia ser vazado à corrida se a temperatura tivesse entre 1630 e 1650 graus. E quem tirava a temperatura era o mecânico de combustão, nesse caso era eu. E também fazia análise
do gás queimado, produzido pela fusão refino do aço. Então, eu tirava a amostra do gás queimado na cabeceira do forno, levava num aparelho chamado OSSA, que ele analisava ali naquele gás queimado monóxido de carbono, CO2 e oxigênio. E através do resultado dessas análises, o forneiro controlava a mistura ar e óleo do maçarico, porque o forno tinha um maçarico de 6 metros de comprimento em cada cabeceira. Então, um estava aceso, o outro estava apagado. Então, de 12 em 12 minutos, ele invertia. E, com isso, mantinha a temperatura homogênea e processava todo aquele material que estava lá dentro. Minério, sucata, ferro-gusa, que vinha do alto forno, entende? Uhum. E essa corrida, ela tinha a fase de carga sólida, que era o carregamento do forno, depois vinha a fusão, carga líquida, depois vinha refino, porque depois que toda essa carga estava derretida, a temperatura estava aí por volta de 1.500 graus, mais ou menos 1.400, iniciava o refino. O refino era o que era o refino? Era você colocar toda a composição daquela corrida dentro dos padrões especificados para o produto final, em termos de carbono, manganês, fósforo, enxofre, silício e alumínio. Então você tinha que atender aqueles padrões. O carbono é 0,6 a 0,9. O manganês 25 a 50. O fósforo 0,30 máximo, enxofre 0,50 máximo, silício era 0,50 máximo e o alumínio era traços. Então, ele fazia o refino, no refino ele trabalhava a corrida para colocar todos esses elementos dentro do padrão que estava estabelecido ali no pedido da corrida, entende? Ele fazia isso através do tratamento de escória, porque a escória era que sequestrava todas essas impurezas não desejáveis, que eram fósforo, era enxofre, era silício, excesso de manganês. Então, ele fazia o tratamento de escória de maneira que sequestrava tudo isso. No final, quando estava tudo dentro do padrão, abria um canal de escória e aí vazava aquela escória todinha. Então, você ficava com o aço limpo. Nessa hora, aí você fazia o tratamento de controle de temperatura. Quando a temperatura estava entre 1630 e 1650, já podia vazar. Aí eles abriam o canal de corrida, através de dinamite, que na época os canais eram vazados através de dinamite. Então explodia uma dinamite lá, abria o canal, enchia a panela, uma panela para 250 toneladas, e daí a ponte rolante pegava essa panela, levava até a composição de lingoteiras. Lingoteiras eram moldes que o operador de ponte, com aquela panela, ele enchia esses moldes, tinha mais ou menos 5 toneladas cada molde desse. Depois que terminava todo esse vazamento, ia para os alto-fornos, não, para os fornos poços. O que eram fornos poços? Depois que esses lingotes, para sair da cearia e chegar até no fornos poços, ele esfriava. E é lógico que ele esfriava de fora para dentro. Então, a temperatura ali estava totalmente heterogênea. Aquele lingote, que estava ali em torno de 1.100, mais ou menos entre 1.000 e 1.100 graus, ele era levado dentro para os fornos poços, e aí nos fornos poços tinha a finalidade de quê? De homogeneizar a temperatura. Daí, ele saía dali e ia para o laminador de lingotes, entende? Uhum.
que ele chamava laminador de chapa, não era chapa grossa, era laminador de lingote mesmo. Então, nesse é laminador desbastador. Quando saía tinha uma tesoura quente que cortava numa dimensão já especificada lá, entende? Então você saía com essas placas ou esses blocos. Os blocos iam para a área de laminador de trilhos e perfis. Então você podia fazer trilho, porque atendia a Estrada de Ferro Central do Brasil, principalmente, e você podia fazer barra redonda, barra quadrada, vergalhão, você podia fazer cantoneiras, você podia fazer tudo isso através dos laminadores de trilhos de perfis. Ou a placa ia outra vez para o forno de placas, para outra vez homogeneizar a temperatura, botar na temperatura ideal, que era 1240 também, e processava no laminador de tiras a quente. Lá podia sair chapas para a indústria naval, ou você poderia fazer bobinas. Você poderia fazer bobinas numa espessura menor, aí de 3 milímetros, 4 milímetros, e também de 2,40 milímetros, de acordo com a necessidade que o cliente queria lá na frente. Você continuou como mecânico de combustão? Como é que foi o seu processo lá? Não. O que você trabalhou? Quando eu trabalhava na serraria, eu era mecânico de combustão. Uhum. Aí teve prova para o observador metalúrgico, que era um padrão muito maior. O meu era 27, o observador metalúrgico era padrão 32. Eu passei, aí fui trabalhar como observador metalúrgico. E eu trabalhava como observador metalúrgico, acompanhando lá e medindo, com um pirômetro óptico, medindo a temperatura de vazamento daqueles moldes. Aí, com isso, eu aprendi ainda uma parte de metalurgia dos não ferrosos. E também ferrosos ali, entende? E fabricava cilindro, entende? Então tinha todo um processo. Eu acompanhava como observador metalúrgico, dando todos os dados. Uma coisa que eu não te contei, quando eu fui trabalhar de observador metalúrgico nos fornos poços, quando a corrida chegava lá, a gente tinha uma análise que era feita durante o lingotamento lá na serraria. Essa análise chegava para a gente lá no forno poços. E a gente é que dava ok na corrida. Se tivesse tudo legal, a gente dava ok e a gente é que dava a aplicação daquela corrida ali. Ó. A gente é que dava a aplicação, a gente tinha essa autorização. Que era uma coisa muito, assim, nobre no trabalho. Né? Você não estava só coletando dados, você também estava aprovando ou não uma corrida de 250 toneladas. Depois eu fiz curso técnico na Escola Técnica Pandiacalórios, da CSN, me formei como técnico, fui trabalhar como chefe de turno. Depois fui para ser técnico diurno, como chefe de seção, e depois, já com 39 anos, 39 anos, eu fiz a prova, eu fiz o vestibular para engenharia, passei, aí eu fui ser engenheiro, passei 3 anos na engenharia civil, depois 3 anos na engenharia metalúrgica na Universidade Federal Fluminense, na UF, aí me formei engenheiro. A minha fase de chefe de turno, de técnico e engenheiro foi toda na área de laminação a frio e decapagem. Entende? Ali eu me formei com 43 anos, então eu me formei engenheiro já com 83 anos e com 22 anos de CSN. Aí trabalhei como engenheiro de desenvolvimento, como engenheiro de produção, trabalhei como engenheiro de meio ambiente. Era uma coisa fantástica, você pegar um minério e você ver a chapa saindo lá no final da usina, já pronta para se transformar em lataria de carro. Eu acho que é mais ou menos isso aí.